Meu nome é Raul, eu tenho 27 anos, eu sou publicitário. A minha história ela começa como a de qualquer brasileiro. Eu sou Silva também, né, como 90% dos brasileiros, mas a minha família ela tem um ponto específico, que eu cresci com arte. Meu pai, ele pintava, esculpia, compunha, desenhava. Com 9 anos, um pouco dessa trajetória ela é interrompida pelo falecimento do meu pai. Esse é o coroa. Essa foi a última pescaria dele. As partituras, chapéu de palha, violão. Muita coisa foi difícil após a morte dele. E foi daí que eu percebi que eu precisava me desenvolver. Ali com mais ou menos 13 anos. Então, comecei a trabalhar com 14 anos. Dentro desse escritório, eu comecei a desenvolver minhas habilidades de design. E eu fui começando a ter esse contato com a criação de forma direcionada para o trabalho, digamos assim, né? Com 17 anos, eu fui nomeado Head de Comunicação de um grande escritório de arquitetura. Comecei a trabalhar em uma pequena agência. E foi lá onde eu comecei a ter mais contato com narrativas, com técnicas. Um amigo do meu tio postou no Facebook: preciso de um editor de vídeo para editar tantos vídeos mensais. E aí o Fernando me contratou, eu cobrava R$500 para editar 10 vídeos por mês, 10 aulas na verdade, de mais de 15 minutos. Existiam vários professores de cursinho, vestibular e etc. que estavam fazendo esse movimento de criar aulas, de ir pro YouTube. Acabei conhecendo o professor Washington Neto, também editava 10 vídeos por R$500. Então com 2 clientes eu já ganhava o mesmo salário que eu ganhava na agência. E eu pedi para ir embora. Sem um plano, sem uma estratégia, sem saber qual era meu próximo passo. Eu só queria manter esses 2 clientes ativos. Meu nome é Bárbara. Tenho 29 anos, tenho uma jornada criativa de uns bons anos, assim. Sempre gostei de criar, eu escrevi muito, sempre tive vários diários, sempre gostei muito da veia de redação publicitária mesmo. Entrei na faculdade em 2017, onde eu descobri um mundo completamente novo e muito minha cara. Foi onde eu encontrei o Raul e a gente formou a nossa parceria. Eu sou Paulo Casax. Eu sou Fabiana Casac. Nós somos marido e mulher, a gente está casado há 17 anos, a gente se conhece há 22, a gente tem mais tempo junto do que sozinho, né, amor? É isso mesmo, a vida. A gente começou do zero, ela começou a trabalhar com 12 anos de idade, eu também comecei a trabalhar com 12 anos de idade, eu na Galeria Pagé, ela fazendo eventos, né, como modelo, eu me tornei diretor da Montblanc no Brasil. A Fabi tinha um posicionamento muito interessante dentro da Rolex e dentro dessa jornada chegou um determinado momento que o ambiente nos constrangeu e a gente decidiu juntos empreender. A gente largou a nossa carreira de executivos e nós montamos a nossa primeira empresa, a Suite Professional. A Suite é uma marca que hoje está presente em 75 países no mundo, tem uma indústria linda no Brasil. A gente atende grandes marcas como Melissa, Grupo Dutch Free, Cláudia Leite, Não Mais Pelo, Fast Escovas. A gente tem tanto as nossas marcas como essa divisão do Private Label, que somam mais de 200 novas criações, né, feitas pelo nosso laboratório. A gente, dentro desse ecossistema aqui nos Estados Unidos, olhou para um novo mercado com um outro nível de olhar global. E nesse momento a gente começou a entrar dentro de outros ecossistemas de pessoas, de empresários, de mentoria, onde nós entendemos que mais pessoas queriam nos conhecer. Na faculdade eu conheço algumas pessoas, dentre elas a Bárbara. Veio a calhar de que a vaga necessária dentro do Antropo era de design. E eu tinha poucas noções. No início foi bem desafiador. Fui gostando, fui criando jeito, tentando ampliar o meu olhar, né, na questão do design e fuçando muito. Ali ela passa a desenvolver as peças comigo, as edições, os materiais, a gente passa a contratar os primeiros funcionários. Outras pessoas foram entrando na agência e aí eu também me descobri um pouco diretora, de poder treinar essas pessoas que vinham chegando. Essa é uma das coisas que eu me orgulho muito. Toda a parte criativa da agência com uma boa contribuição minha e eu me orgulho demais. Claro que cada um com seu talento, mas foi bom ter participado da jornada de cada um. E aquilo foi se tornando em uma empresa, até que vem a pandemia. Todo mundo precisou migrar para o digital. Então a gente saiu de tipo assim 8 clientes para 20, 30 clientes. Só que sem estrutura, sem um conhecimento, mas a gente fez. Com um ticket mínimo a gente fez. E aí as coisas foram melhorando. Fazia algumas campanhas para um cliente que é uma agência de turismo no Google. Por diversas vezes o Google ficava me ligando: seu crédito está acabando, tem que otimizar sua campanha, não sei o que, não sei o que. E aí vinha um número gringo. Eu faço uma live com uma empresária e eu vejo que a linha dela editorial, a comunicação dela na página dela estava muito legal. E eu falei: quem fez para você? Ela falou: o Raul de Brasília. Um belo dia,
tá lá o Google me ligando. Recebo uma ligação do Google, 2 ligações do Google, 3 ligações do Google. Na quarta eu ia atender e, cara, eu ia pagar um sapo ali mesmo. E do outro lado não era o Google. Veio uma voz super enérgica. Ele atendeu e eu falei, Raul, eu sou empresário, eu tenho um grupo de empresas e eu tenho interesse em criar uma linha de comunicação. Ele falou, tudo bem, mas a nossa agência tem um processo organizacional. Então, mesmo eu tendo todo um posicionamento, um nome no mercado, ele não trocou quem eu sou pela organização da empresa. Isso me chamou a atenção. E eu falei, tá bom, eu acredito. Mas mesmo assim eu não faço. Hoje eu teria uma postura totalmente diferente. Ele veio no meu privado, no WhatsApp, e nós fechamos ali um contrato pequenininho na época. A gente começa um trabalho dentro da Antropo, ele melhora a minha comunicação, ele me coloca dentro de uma linha editorial, um padrão de imagem, fontes, e a gente foi ajustando e construindo isso junto, porque isso não é um simples botão que aperta na noite pro dia, até que eu vi que eu criei um posicionamento que sozinho eu não tinha. Colocou a gente para atuar em outras empresas dele, e na terceira empresa ele me liga e fala, cara, gostei, parabéns, mas eu posso te indicar muitas outras empresas, só que eu quero 30% de tudo que eu te indicar e 30% de tudo que elas também te indicarem. Eu nunca tinha feito uma parceria dessa na vida, eu nem sabia que era possível ter esse tipo de parceria, essa é a verdade. Em 3 meses ele me indicou 40 empresas, eu fechei com 30, essas 30 começaram a agradecer pelo meu trabalho, indicar a gente para outras empresas. O Paulo entrou em contato com essas empresas para garantir que a gente estava fazendo um bom trabalho. Ele me ligou e disse, cara, você tem coração ensinável, você tem equipe, você tem processos, então eu quero ser seu sócio. E aí quando eu falei pro Raul, quero ser seu sócio, ele falou, não, eu quero ser seu sócio. Naquele momento aquilo agradou meu coração e nós fechamos uma aliança e começamos uma jornada com muito mais intensidade. Então a Antropo passou a atender vários clientes nos Estados Unidos dentro do nosso ecossistema e acabou criando um plano de indicação onde o cliente se torna defensor da marca e esse mesmo cliente alcançando o resultado, ele também se sente pertencente de trazer outros clientes. A gente encontrou clientes dentro da Europa, onde o nosso ecossistema também tem acesso a pessoas lá. Atendemos um cliente na Arábia Saudita, vários empresários e empresas no Brasil e a gente entendeu que a Antropo conquistou um novo espaço, ela alcançou um novo marco. Tudo isso em 3 anos. De lá pra cá tudo mudou. Novas pessoas, novas ferramentas, novas soluções. E isso fez com que a gente pudesse se desenvolver. Eu gosto de tudo isso aqui, saca? Tipo, do que representam essas figuras, né? Do imaginário, o relógio representa muito pra mim. O suco, né? Que vem do puro suco, mas da união de tudo que a gente aprendeu, de tudo que a gente consumiu e hoje como é que a gente mistura todas essas ideias, todo esse referencial teórico para transformar em algo próprio. Então, esse aqui é o meu mundinho. E agora que você já conhece de onde nós viemos, qual que foi o caminho que a gente trilhou ao longo dos últimos 7 anos, eu quero te apresentar o que está por vir. Pois o efeito Antropo, ele é um movimento que conecta comunicação com vendas e performance. Literalmente com base em tudo que nós aprendemos ao longo dos últimos 7 anos, a gente entendeu que existe um processo, e esse processo ele foi validado com centenas de clientes. A fase 1 desse processo é a fase de estruturação. Eu costumo fazer uma analogia que construir uma marca, e agora uma marca pessoal dentro do digital, é quase que como a construção de uma casa. Imagina que para a gente construir uma casa, a gente precisa fazer a base dessa casa. Eu faço ali a fundação, eu subo as paredes. Essa é a estrutura da minha casa. É justamente o momento onde nós vamos entender os seus princípios, os seus valores, como que nós vamos entrelaçar o seu CNPJ com o seu CPF, para que a partir disso nós possamos criar uma vitrine e uma comunicação estratégica para o seu melhor cliente. Esse é o momento onde eu conto a sua história, é onde eu apresento o seu produto, quais as soluções que ele promove, e é onde eu passo a introduzir um conteúdo que vai falar diretamente com o seu cliente. Já na fase 2 é onde nós vamos escolher qual que é o caminho comercial que você deseja seguir. É possível que a gente implemente um time comercial e ele vai atuar numa prospecção ativa. Caso você escolha implementar esse time comercial, nós te ajudamos a contratar,
a treinar. Nós implementamos CRM e IA para poder potencializar o atendimento e a conversão do seu time, e nós acompanhamos o seu time ao longo do processo. Um outro caminho possível é implementar o tráfego pago dentro da sua operação comercial. E o tráfego, ele tem uma análise um pouco mais aprofundada, porque eu preciso entender a estrutura que você possui agora, para que eu crie um funil e entenda o que nós podemos otimizar, para que em seguida nós possamos fazer os anúncios, veicular esses anúncios no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Uma terceira opção que nós temos são projetos educacionais, que eles podem ser presenciais ou eles podem ser online. E aí, nesse momento, nós te ajudamos a estruturar o seu webinário, o seu workshop. Eu vou criar toda a comunicação, promessa, páginas, apresentações, anúncios e também veicular isso, seja de forma orgânica ou paga. A fase 3 é uma fase que ela pode ser implementada de forma mais acelerada, porque eu já criei uma vitrine, eu já conectei essa vitrine num processo comercial que está rodando, mas agora eu preciso entender quais são os pontos de melhoria que eu preciso fazer. Então, nesse momento, a minha equipe, com você e a sua equipe, nós vamos sentar e entender os gargalos que nós precisamos resolver para que a gente possa entrar no processo de escala. É nesse momento onde eu vou fazer uma análise geral de todo o seu processo de comunicação e o seu processo comercial. Então eu volto a entender como está se dando os seus resultados nas redes sociais, como está a sua comunicação, como está o seu processo comercial. A partir desses pontos de melhoria, nós vamos delegar essas tarefas, seja para o nosso time, seja para o seu time, para que a gente possa resolver e tornar a implementar de novo agora com essas melhorias. É nesse momento onde nós vamos fazer uma análise 360 e entender a performance de como está a sua comunicação e o seu processo comercial, para que a gente possa implementar aí as soluções necessárias e entender se elas estão reverberando em um resultado positivo. Agora a gente passa a criar um plano de ação para que você entre em um processo de escala. É aqui onde nós vamos trabalhar ainda mais o seu poder de influência. É onde nós vamos fazer uma projeção de faturamento nos seus próximos meses, baseado em um cenário pessimista, um cenário ok e um cenário utópico. Então é ali onde você entende que se você investir X, você vai ter determinado resultado de acordo com os cenários de conversão que o seu time e que você está obtendo. Entendendo todos esses cenários, a gente entra num processo de escala onde nós agora sim estamos colhendo ótimos resultados, mas nós estamos em um processo de colheita e constância, onde eu preciso sim continuar produzindo conteúdo, investir no meu comercial, potencializar meu poder de influência para que a gente colha resultados altamente satisfatórios, que a gente analise quais serão os nossos próximos passos. Pois agora eu tenho um funil, uma jornada, eu tenho como metrificar os resultados que eu tive até aqui para entender para onde nós queremos ir, mas agora de uma forma muito mais segura e assertiva. Então, meu cliente, meu futuro cliente, colaboradores, equipe, parceiros, é com muito orgulho e muita alegria que eu te dou as boas-vindas para uma nova era, para um novo movimento que está sendo criado, um movimento que conecta comunicação, vendas e performance. Essa marca vai ficar para a história, porque nós reunimos tudo aquilo que nós éramos, todos os nossos acertos, para que agora nós possamos construir um futuro juntos. E esse futuro, ele vai ser construído com base em toda a nossa história, os nossos aprendizados, mas mais do que isso, ele vai ser construído com você. Esse é o nosso propósito. Potencializar e dar o máximo de liberdade financeira, de sonhos realizados possíveis, tanto para você, quanto para o seu cliente, quanto para a sua família.